Nós vamos vendo como que o tempo passa depressa e como nós não temos tempo a perder para realmente nos deixarmos invadir pelas luzes da ressurreição do Senhor. E hoje a liturgia traz alguns pontos importantes para que nós possamos perceber como a ressurreição deve fazer diferença na nossa vida e de modo especial nessa semana que começa. Vocês prestaram atenção nas leituras, sim ou não? Evangelho de qual evangelista? Evangelho de qual evangelista? Marcos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos foi a primeira leitura. Entre o Evangelho São João evangelista mesmo descreve a perícope, que foi a segunda leitura, que é o livro do Apocalipse. E hoje, não sei se vocês notaram, o Evangelho começa falando de quando Judas sai do cenáculo. Cenáculo é o lugar da ceia, ali onde Jesus tinha tido a ceia com seus discípulos, a última ceia. E Judas saiu para fazer o quê? Lavar os pratos não foi, né? Judas saiu para fazer o quê? Para trair. Nota você. A perícope começa falando de uma traição. Uma traição é tudo que machuca. Não tem coisa mais triste, né, do que ser traído, se sentir traído. Por que isso fere tanto a gente? Já pararam para pensar nisso? A autoestima vai embaixo, uma crise profunda, existencial inclusive, porque a traição te desconsidera. A traição não te toma como sendo de verdade, porque o que é de verdade a gente não brinca. É colocar você num lugar de inexistência. Se não existe, eu passo por cima, não é? Mas se uma coisa existe, eu vou. Você vai passar lá de cara nessa parede, se ela existe, sim ou não? Não, porque ela existe, você a considera. Agora, onde tem um vão, você passa. Assim a traição, ela te trata como um vão. Você não é. Você está na inexistência e isso mexe com a gente. Porque a gente não foi feito para não ser. A gente não foi feito para não existir. A gente não foi feito para não ser tomado em consideração. Então isso machuca, isso dói. Então a cena se abre com essa realidade de Jesus. Judas sai para trair. Mas é curioso que ao final da perícope, Jesus deixa um mandamento. Qual é o mandamento? Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. É interessante, Jesus não toma uma atitude nem de vingança, nem toma uma atitude a partir da dor que lhe foi causada a traição de Judas. Mas Jesus muda o discurso. Jesus muda a comunicação. Ele vai falar de amor. Aonde você quer trair, ele quer amar. E isso faz toda a diferença, porque o remédio para toda traição, o remédio para tudo que machuca, só pode ser o amor, minha gente. Só pode ser o amor, porque a traição abre ferida, o amor fecha feridas. Não é um amorzinho qualquer, não é um amorzinho apegado, um amorzinho carente, doente. Não é um amorzinho infantil, que muitas vezes até nem amor é a expressão de uma carência, é a expressão de limitação. Tem tanta gente que diz que ama, mas de repente quando fica sabendo que o amado, aquele que se diz amar, fez alguma coisa ou falou alguma coisa, às vezes nem vão atrás para saber se é verdade ou mentira, já vira a cara e não conversa nunca mais, verdade ou mentira, não é? Às vezes aquele amigo, aquela amiga, alguém te conta, olha, fulano falou isso, você já mora na cara da fulano, que era tão sua amiga, que era tão seu amigo, e o fulano não está nem sabendo, que ele nem fez, ou nem falou, se falou foi outra coisa, mas te disseram o trem todo errado. Que amor é esse? Não é assim? Aí o fulano vem todo alegre, te cumprimentar, você não te conheço. Você falou mal de mim, e a pessoa falou assim: meu Deus, somente sei que eu fiz, que o fulano virou comigo uma hora para outra, não fala mais comigo, virou uma cara, e eu não sei nem o que eu vou falar. O amor não é isso, minha gente.
Como a gente usa a palavra amor de forma tão frívola. O amor, se realmente é amor, ele vai atrás, ele quer saber. Não, você é amigo, você é amiga, eu quero saber. Você é alguém que importa e eu quero saber o que aconteceu. Isso foi algo que eu fiz? Existe um perdão para a gente recomeçar. E se foi algo que eu não fiz, que boa oportunidade para esclarecer as coisas. É um amor sério, é com esse amor que Jesus ama, porque ele vai dizer: amai-nos uns aos outros, mas ele já dá logo o critério. Não é amar de qualquer jeito, não é a partir das nossas limitações, das nossas carências, do nosso egoísmo. É amar como? Amar uns aos outros, assim como eu te amei. Assim como eu vos amei. Jesus teve desentendimentos com seus perseguidores. Verdade ou mentira? E várias vezes. Mas ele deixou de dar a vida por eles? Não. No final, o que ele disse? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Jesus ama dando a vida. Jesus ama curando, libertando, indo ao encontro, acolhendo, incluindo. Jesus ama de verdade. Não é muito papinho, tapinha nas costas, não. Mas é amor de fato. Um amor eficaz, um amor efetivo. É assim que ele espera que nós nos amemos. Talvez não precisemos passar na mesma ponte uns e outros, mas temos sim que nos amar e nos dar suporte uns aos outros quando nós precisarmos uns dos outros. Talvez não morramos de simpatia por alguém, mas não podemos negar a mão e nem virar as costas a ninguém. É esse amor que encantou a comunidade, é esse amor que arrastou gente para que mais e mais pessoas viessem fazer parte da comunidade cristã da primeira era, cristã da primeira geração, que nós chamamos de era apostólica. A primeira leitura estamos falando exatamente disso, que foi tirada de qual livro? Atos dos Apóstolos. Os apóstolos saem pregando. Paulo vai fortalecendo as comunidades na fé, incentivando-as na vivência do amor. E a comunidade vai ganhando força, ganhando corpo. E duas coisas saltam aos nossos olhos na primeira leitura. Primeiro, porque eles falavam das maravilhas de Deus. Olha que beleza, não é? Falavam das maravilhas que Deus tinha feito de bom na vida da comunidade, e isso chamava a atenção das pessoas. Você hoje é chamado, você é chamada a falar das coisas que Deus faz na sua vida, coisas boas, a espalhar o amor que Deus derramou na sua vida, você derramar na vida dos outros. E quantas vezes você está ficando no pé exatamente em posturas de ódio, em posturas de desencontro? Deus faz maravilha na sua vida todo dia. Você tem que anunciar isso para as pessoas. Você tem que falar disso para quem está desanimado, quem está desesperançado. Isso arrasta as pessoas. Dar testemunho da sua fé. E pode ter certeza que quando você incentiva alguém a ter fé, a sua fé se fortalece. Talvez você está tendo fé nem para você, nem para o pastel que te leva para o céu. Você fala: eu vou fortalecer a fé de fulano, nem eu não creio em mais nada. Mas faça essa experiência. Quando você encontrar alguém com dificuldade, fala: acredita, fulano, tenha fé, você não está sozinho, Deus está do seu lado. Isso te faz mais forte na fé. Isso é amar. A gente ainda não gosta muito da pessoa, mas fortaleça essa pessoa na fé, e você vai ver diferença na sua vida, na sua fé, na sua intimidade com Deus. Outra coisa importante que a comunidade fazia, e que fazia com que a comunidade aumentasse, estava lá quase no finalzinho da perícope da primeira leitura, eles abriram as portas aos pagãos. Os pagãos eram aqueles que não eram cristãos, não acreditavam naquilo que eles acreditavam, mas tinham curiosidade, queriam saber como é que era esse negócio desse Jesus Cristo. Eles não faziam distinção de pessoas, eles não faziam acepção de pessoas, porque tinham entendido que o Cristo não foi desse jeito. O Cristo
abraçou, Cristo acolheu, Cristo chamou para dentro. E esta é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, de portas abertas. Porque a comunidade que se fecha em si mesma, nas suas verdades, já talvez envelhecidas, apodrecidas, está fadada a sucumbir. Quando você se abre, quando você abre os braços, você acolhe, você chama, e você quer que todo mundo experimente essa beleza que é o reino de Deus, independente de quem seja, como viva, e isso, minha gente, faz uma diferença tremenda. Porque o Espírito Santo vai lá onde ele tem que ir, onde ele vem, que ele é livre, leve e solto. Nós somos totalmente travados, incapazes de lidar com várias realidades. A gente quer fechar portas enquanto Deus quer portas abertas. E às vezes, dentro da nossa casa, estamos fechando portas, estamos impedindo diálogos, estamos impedindo experiências novas, diferentes. Só que a gente não dá conta delas. Mas por que não aprender com elas? Porque o novo nos assusta. Mas que bom que nos assusta, senão temos coisas ainda para que nos ensinem. E foi isso que a comunidade primitiva fez. E hoje nós estamos aqui em 2025. E olha que beleza a nossa igreja, a riqueza da nossa igreja, no mundo inteiro, falando quantas línguas, em quantas culturas, em quantas realidades. Porque os apóstolos não se fecharam em si mesmos e não ficaram escolhendo a Deus quem pode, quem não pode, quem vai, quem não vai. Porque o Cristo não fez isso, então nem eles estariam lá. Olha o grupo dos 12, que confusão que era. E são grandes santos hoje na igreja. É isso que Deus espera de nós, minha gente. Mais do que muitos critérios, mais boa vontade, mais abertura, mais disponibilidade, mais simpatia, mais alegria. É a segunda leitura que nós ouvimos, a Jerusalém celeste, e desce do céu como morada de Deus, brilhante como a pedra de jaspe, e lá não haverá mais luto, nem dor, nem tristeza, porque Deus enxuga toda lágrima. É assim que a gente leva Deus para as pessoas, minha gente, enxugando lágrimas, ajudando a carregar toda a dor, a diminuir todo o luto. É sendo um ombro amigo, é sendo um sorriso para quem não está conseguindo nem dar um sorriso. É assim que a gente atrai pessoas para Deus. Se Deus enxuga as suas, então enxuga as lágrimas dos seus irmãos, dos seus irmãos. Não faça mais gente chorar. E talvez, e tantas vezes, por causa do seu orgulho, da sua arrogância, da sua prepotência, do seu jeito difícil de ser, todos nós somos difíceis. Mas não deixemos que isso impeça que pessoas se cheguem mais perto de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.